site que vai ser muito importante como instrutores, né? Porque nós nem todos são professores, talvez alguns não sejam estudantes, talvez tenham muitos pais aqui, mas nós somos instrutores, na verdade, para muitos desses jovens que estão aqui na igreja. Então, ela começa falando, né, o objetivo da educação. Né? Ele fala que a verdadeira educação, ela deve ser um preparo missionário. Que todos os filhos, estudantes, todos devem saber o chamado que ele tem. Nós devemos ensinar, né, nossos jovens, desde o início desse grande chamado que ele tem, né, que é o de evangelizar, que ele é um missionário e que ele deve ser um missionário onde ele for. Porque nós devemos espalhar essa mensagem. E todos nós temos essa obrigação quando nascemos aqui, né, nascemos para o reino de Deus. Então, temos esse chamado desde que entramos nessa fé cristã. E ela fala que devemos fortalecer esses jovens, né, contra as tentações do inimigo. Porque os jovens, eles são muito mais ali, são um alvo muito fácil, muitas vezes, ali para Satanás. E é muita tentação nessa idade. Satanás tem investido muito, né? E muitos desses investimentos de Satanás, ela fala, né? É ali através do ensino, dentro da educação. E é por isso que Deus aconselhou, né, a estabelecer escolas. E ali as escolas deveriam habilitar, né, nesse trabalho missionário, habilitar os jovens ali sobre essa importância. Por isso que as escolas, foi uma orientação de Deus, as escolas cristãs, adventistas, e Deus ali orientou para ela para que tivessem ali, esses jovens que entram na escola sejam ali habilitados ao dever missionário. Mas muitos de nós e muitos dos nossos jovens, né, não temos essa realidade porque nós não moramos ali próximos às escolas, né, cristãs ou próximos à escola adventista. Então, estamos muito mais sujeitos a receber os ataques ali por ter influências diversas dentro desse contexto educacional. E aí onde deve ter muito mais cuidado sobre as tentações do inimigo. E ela fala assim no parágrafo que aquele que se esforça por obter conhecimento pode trabalhar em prol dos ignorantes e dos que se acham a perecer. Está desempenhando sua parte no cumprimento do grande desígnio de Deus para a humanidade. E eu considero que nós somos essas pessoas aqui, estamos nos empenhando para obter conhecimento. Através desse livro, né, sobre serviço cristão, estão aqui vários irmãos lendo capítulo por capítulo. Todos os dias temos aqui esmiuçado o que Deus ali falou para a serva de Deus, e nós estamos tentando o quê? Obter conhecimento. Então, nós somos esse povo, graças a Deus, que tem tentado ali por conhecimento. E esse conhecimento da verdade nos serve para quê? Para que a gente possa começar uma obra em prol das pessoas que não têm ali o conhecimento de muitas áreas ali dentro do cristianismo. Isso é muito importante. Então, é um serviço, um benefício aos outros. Quantas coisas nós estamos aprendendo, ou já aprendemos dentro da igreja, que tem servido para ajudar pessoas, tanto na área de saúde, como na área educacional, dando conselhos a pais e professores, como também ali mostrando às pessoas o amor de Deus e, através dele, tirar almas que estão ali tão desesperadas diante do pecado. Então, isso é um serviço que aquelas pessoas que estão estudando por esse conhecimento, obtendo esse conhecimento, pode passar para outros que estão ali nesse lamaçal do pecado em desespero. Sabe, ela também fala que essa completa educação, né, é necessário que a gente dê aos alunos um tempo ali para o trabalho missionário. É muito importante essa instrução ali para esses alunos. E que a gente
não deve ficar sobrecarregando de estudos e não tem um tempo de entregar ali para adquirir conhecimento, que é uma importância também que serve para cada um de nós, né? Eu sempre falo assim, que a gente deve obter ali o que a gente consegue passar. Quantos estudos você dá? 10? Você tem condição de dar esses 10 estudos? Né? Você também precisa ter conhecimento sobre isso. A gente precisa estudar para poder estar preparado para levar essa mensagem também. E aí a gente deve conseguir uma quantidade que a gente possa suportar a dar. E elas assim, sejam animados em fazer diligente trabalho missionário em favor dos que estão no erro. Então a gente tem que fazer, né, diligente. Eu sempre falo assim, muitas pessoas estão aí, né, no mundo e não têm conhecimento nenhum sobre o poder da palavra de Deus. Conhece sobre Jesus, conhece sobre algumas histórias da Bíblia, mas não sabe ainda o real sentido da palavra, não sabe sobre a volta de Jesus, não sabe sobre o amor, não sabe como passar. Então nós já obtemos esse conhecimento, mas muita gente está lá no mundo sem ter conhecimento algum da verdade. Nós tornamos muitas vezes egoístas quando não dividimos e quando não pensamos nessas pessoas que estão lá perecendo não porque estão morrendo muitas vezes, mas perecendo porque quando a gente tem esse conhecimento, a gente existe uma diferença. Nós passamos pelas dificuldades, nossa aflição, mas a gente tem uma esperança. Tem uma esperança de que Jesus vai voltar e vai nos tirar toda essa dor. Amém. Mas quando as pessoas estão em desespero, lá, em vida, e não têm esse conhecimento, eu sempre coloco isso em questão porque o cristão, ele tem um conhecimento, embora passe pelo problema, ele tem uma esperança. Imagina aqueles que não têm o conhecimento ainda completo da palavra de Deus e não têm esperança nenhuma de sair daquela situação. E quão a mensagem seria ali importante para aliviar as dores. Então, devemos trabalhar com humildade, sabedoria de Cristo, orando e velando em oração. A gente pode dar aos outros o conhecimento que ele enriqueceu a própria vida. Ou seja, um dia nós recebemos essa mensagem. Fomos enriquecidos por ela. E como é que a gente pode... o segredo ali de trabalhar com a comunidade é orando, velando, estudando em oração, para que Deus até guie as pessoas das quais precisam ouvir essa mensagem. Ela fala assim, sempre que for possível, os alunos devem, durante o ano escolar, tomar parte na obra missionária na cidade. E aí, um conselho, né, sobre isso como eu falei, muitos de nós não temos o acesso às escolas cristãs. Mas imagine o quanto mais devemos ali ter essa preocupação sobre nossos queridos jovens que entram dentro das escolas hoje em dia e muitas vezes saem perturbados com as mensagens. Porque nossas escolas de hoje, né, as escolas comuns, normais, elas estão cheias de ideologias, cheias de coisas que confundem os princípios cristãos. Por isso que eu acho muito importante que nós devemos aconselhar e mostrar a eles. Muitos nossos jovens têm entrado nas escolas e não têm mais saído como cristão, têm saído ateu. Então, a diferença de estar numa escola cristã é muito grande do que essas outras escolas. E por isso que a gente deve prepará-los, porque eles são muito importantes para terminar essa obra. Mas Satanás tem atacado nossos jovens de todas as formas, tirando deles ali os princípios que um dia talvez nasceu dentro dentro da igreja, com seus pais cristãos, mas quando chegam lá, são altamente contaminados. Sabe, eu estava falando isso domingo com a irmã. Eu falo, nossa juventude hoje tem sido atacada demais. Nós entramos na igreja, somos mais... entramos, né, na igreja, entramos nas escolas, entramos nas faculdades, mas já temos uma base cristã. Mas hoje tem entrado nas faculdades, nas escolas, muitos jovens que não têm uma base cristã muito firmada. E, infelizmente, estamos perdendo muito.
dentro desses jovens que deveriam estar capacitados para levar a mensagem lá dentro, está se perdendo lá dentro. E a gente temos que fazer grande esforço, né, para que esses jovens não se percam dentro dessas universidades, dentro dessas escolas, e sejam, pelo contrário, um canal de levar para os seus colegas, os seus amigos ali, a mensagem de Deus, porque eles têm uma força, essa juventude tem uma força que nós antes não temos. E a gente tem que protegê-los. Ela fala que os alunos devem obter ampla visão de suas obrigações para com Deus. Outra coisa importante, devemos instruir o jovem sobre uma força que ele tem e sobre as presentes obrigações que ele tem como cristão. Porque muitas vezes eles entram e não chamam a responsabilidade, não se sentem ali responsável por essa obra. E a gente não pode, como líderes, né, que eu sei que aqui tem muitos líderes, a gente tem que orientá-los sobre essa obrigação. Todos nós nascemos no reino de Deus como missionários. E a gente não pode deixar que eles esqueçam, né, sobre essa importância, que mesmo jovem temos essa responsabilidade, né? Ela fala que devemos, né, estudar de maneira, porque durante a vida estudantil tomem com Cristo o jugo em abnegado serviço para os outros. Olha só, mesmo na juventude. E eu entendo muito isso porque lá em Moisés, Jesus vai fala para ele, olha, quando deitar, quando levantar, né? Então ele já tinha que ser instruído, já desde novo, já como ele andava, quando ele ia dormir, quando ele acordasse, quando ele andasse. Então a gente tem que ensinar nossos jovens já essa importância, né? Essa obrigação cristã, né? Para que eles sejam ali preparados para uma obra, se sentirem responsáveis. Então, ia falar assim, que não basta só encher a mente dos jovens com lições profundas e importantes, mas eles devem aprender a comunicar o que recebem. Eu achei isso muito importante. E eu lembrei de uma coisa, sabe? Não adianta eu só encher evento para esses jovens, colocar mensagens lá demais e não ser ali cirúrgico em fazer com que eles entendam o que eles devem comunicar. Porque se eles não entenderem as mensagens, eles não vão replicá-las. Então, muitas vezes, os jovens hoje, eles precisam de mensagens mais simples que eles possam repassar. Então, às vezes, um exemplo, a gente já tem muitos eventos. Será que eles estão absorvendo esses eventos, essas mensagens? Porque se eles não estão absorvendo, eles não vão conseguir replicar essa mensagem. Então, mais uma vez, ela fala que de nossas escolas missionárias, devem missionários ser enviados à terra distante. Enquanto na escola, aproveitam os alunos a oportunidade para preparar para essa obra. Você vê que Deus ali já orientava a irmã White sobre a importância de que dentro das escolas, os nossos jovens já teriam uma obra ali muito importante para ser repassada. E ela fala assim, aí devem ser experimentados e provados, de modo que se verifique seus graus de adaptabilidade e se tem alto na sua firmeza. Devemos ter muito cuidado com os nossos jovens, eu sempre penso isso. Satanás tem investido muito grande nesses jovens. E muitos, né, não têm se adaptado bem, não estão firmes o suficiente lá dentro. Em vez de passar a obra lá para os seus amigos, eles se contaminado, têm saído e têm deixado os princípios de Deus. As escolas devem ser uma oportunidade de levar a mensagem. Elas não devem ser um instrumento para tirá-los além daquela mensagem. Mas como falamos, né, o contexto, nem todos nós temos a oportunidade de estarmos lá, dentro de um contexto de uma escola cristã, que impulsione e ajude com que essa mensagem seja divulgada, mas que possamos preparar em cada igreja
nossos líderes aqui representados, possamos prepará-los em cada igreja, a importância que o jovem tem na pregação do Evangelho e os cuidados que eles devem ter dentro dessas escolas, porque nós somos um canal onde a gente for, e que a nossa luz e a luz de cada um de nós, como professores, como pais, como estudantes, não possamos nos perder dentro desses espaços, mas que possamos brilhar como a luz que somos, levando essa mensagem. Que Deus nos abençoe. Nesse momento eu vou fazer a oração. Querido Pai grandioso Deus, muito obrigada por estar líderes, pais, professores, estudantes aqui representados, estudando aqui lições dadas pela mensageira do Senhor para nós crescermos em comunidade cristã. Sim, Deus. Nos ajuda a sermos orientadores e instrutores desses alunos, desses irmãos, desses pequeninos que estão entrando nas escolas, que eles possam entender os perigos, mas possam entender as suas obrigações dentro do reino de Deus como missionários. Nos ajuda e nos capacita para que possamos estarmos firmes para levarmos a mensagem, para instruirmos outros que irão, e esses jovens também dentro dessa mensagem do reino de Deus. Deus abençoa nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.